Bom dia, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Boa noite, Thomas. Tô acostumado aí com bom dia. Opa, boa noite. Boa Beleza? noite. Bom, Agora, 90%, né? eu ia perguntar agora, tá bom já? Rapaz, 90%. Pode ser que a gente dê uma tossida ainda aqui na aula, Ah, mas não, mas não foi Covid não, né, professor? não. Eu tenho uma alergia, rapaz, do tempo seco, né? Quando vai Ah, começar tá. na chuva, isso aí já faz mais de 8 anos, então não tem Uhum. nada a ver com Covid, não. Graças a Deus a gente Ah, se que cuida bom. e vacina, já tá vacinado, né? As 2 doses, então foi mesmo alergia, cara, do tempo seco. Então, muito pó, a gente acaba tendo esse. É como se fosse uma gripe mesmo, sabe? Uhum. Não adianta tomar xarope para gripe que não passa. É uma alergia mesmo que eu tenho. Não sei se é do tempo, mas graças a Deus não foi nada sério assim. Mas no sexta-feira, cara, eu comecei a ficar ruim. Na verdade, foi quinta-feira à noite. Sexta-feira eu nem dei aula também. Eu dei Aham. só de manhã. E aí ficou, sabe, ficou bem ruim mesmo pra gente. Só tossindo e febre, né? Ah, E, mas tem problema não, professor, tranquilo. e aí a gente, mesmo assim, a gente fez o exame de Covid, mas não deu nada, né? Como eu falei, só pra gente comprovar, foi tudo ok. Mas isso aí eu já sabia, eu fui lá só realmente pra fazer, que é bom a gente saber, né? Se tem ou Aham. não. Mas é alergia mesmo que eu tenho, tá? Ah, de boa, que bom, né? Não, agora é. Mas todo ano tem isso, cara. Aí, ou É, vai acabando a chuva, ou vai começando, eu tenho esse problema dessa alergia. E aí tem que tomar xarope, remédio natural. Graças a Deus que minha esposa fez um remédio bom para mim, cara, e foi diminuindo a tosse. O que é mais uhum. ruim é a tosse, que daí força os pulmões, né? E Aham. aí a gente tem que ficar meio alerta para não tossir, para não dar problema, principalmente nos pulmões. Que daí você tossir, você já viu, a garganta também, né? É, vai tudo embora Mas pro pau, né? mais Machuca. tranquilo, né? Bom, então vamos lá começar a aula, que acredito depois os colegas chegam aí, para a gente não demorar tanto, a nossa aula é bem resumida, e aí fica bacana, quem não assistiu aí vai assistir depois gravada, só para a gente não prolongar muito, tá? Sabadão aí Beleza. a gente faz uma aula mais curta, mais especial, justamente para não ficar tão chata e ruim, né? Porque imagina, Aham. vocês num sábado estudando, e eu acredito que a gente faz da melhor maneira possível para o aluno ter uma compreensão, fazer atividade de boa. Beleza? Beleza. Então tá, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos tipos, no caso de gastos, custos, né? A gente falou um pouquinho de situações patrimoniais, vai envolver basicamente nessa caracterização o plano de contas. Não sei se você sabe o que é um plano de contas, mas a gente vai falar gasto, custo, despesas, investimento e essas diferenças, para vocês entenderem na hora que vocês forem trabalhar, na hora que vocês forem lá fazer a descrição, né, desses nomes, vocês vão saber o que representa cada um, tá ok? Então vamos lá. Então o foco de hoje basicamente é o plano de contas, a gente vai tratar sobre o plano de contas, vamos adentrar aí a parte de custo, tá? Então o plano de contas a gente pode dizer que é o principal instrumento do processo de uma empresa. Então uma empresa ela não consegue manter os seus registros sem o plano de contas. A gente vai mostrar, eu acredito que se eu não postei no Cigarro, eu vou postar um modelo de plano de contas para vocês observar. O que é o plano de contas? É um norte. Que tipo de conta que eu vou utilizar para minha empresa? Um exemplo, caixa. Quando eu tenho dinheiro lá no caixa da empresa, eu utilizo a conta caixa. Quando eu tenho dinheiro no banco, eu utilizo o que tem de total lá no banco, a conta banco, tá? Estoque de mercadorias. Basicamente, o que eu tenho para revender vai ser estoque de mercadoria. Então, existe uma organização. Por quê? Porque imagina se cada um fosse criar um tipo de conta para sua empresa. Que rolo que daria, né? Então, basicamente, nós temos aí um plano de contas, vocês vão ver. E isso é para determinar os tipos de conta. Cada empresa vai ter o seu plano de contas. Um exemplo, eu trabalhava numa empresa, ela tinha um plano de contas que daria 40 folhas, só para vocês terem ideia, tá? Então, vocês vão ver aí que eu vou postar no Portal Cigar um plano de contas, eu acredito que ainda não tá, acho que foi na outra disciplina que eu já postei. Basicamente vai dar umas 6 folhas, tá? Basicamente ali a descrição do que se fala, a gente vai explicar, mas é uma linha condutora que a gente fala de todo o processo de escrituração contábil de uma empresa, tá? Então a gente vai conhecer aí basicamente esse instrumento muito importante. Então ele é um conjunto de contas
vai ser ordenado segundo as diretrizes legais que a contabilidade determina, orientando o quê? Os registros contábeis, como que deve ser, tá? Então, é um instrumento de trabalho que vai permitir, basicamente, ali para o empresário, o gestor, identificar todas as contas da sua empresa. Um exemplo, você tem lá computadores, vocês vão utilizar computadores. Então, lá na contabilidade vai ter uma continha especificando computadores e periféricos. Então, tudo relacionado que você tem de valor, computadores, você coloca nessa conta. Vai ter lá um exemplo, uma conta de aplicações financeiras. Vamos supor que você abre uma empresa e você vai comprar ações. Vai ter uma conta de aplicações financeiras, que isso representa uma aplicação de recursos que você fez, tá? Tem aí a questão também do veículo. Se você tem um veículo, vai ter o veículo na contabilidade, que é para a empresa. E sempre eu falo para os alunos, quando tem empresa, não misturar o particular com o empresarial, tá? Isso às vezes acaba dando problema, porque depois você não sabe se você teve lucro ou prejuízo, né? Então é importante a gente já determinar o que é da empresa ou do que é basicamente do particular, porque tem muita gente que faz isso e acaba não tendo aí um retorno desejado, vão ver através das demonstrações, tá? Então o plano de conta ele pode ser comparado com uma casa. Tá? Então, quando a gente está fazendo o projeto de uma casa, principalmente, a gente vai pensar algo que vai atender ali a característica e necessidade do proprietário, tá? Que vai ocupar essa casa, pode ser um inquilino também, tá? Fazendo as adaptações. Nesse caso, o inquilino, às vezes, ele entra dentro de uma casa já pronta, né? Ele não vai ficar fazendo alterações. Existe inquilino que vai lá e pede o proprietário fazer alteração? Existe, tá? Então, como que funciona o plano de contas, né? É a mesma coisa do projeto. Por que janelas na casa? Então, há uma necessidade ali da casa para ser ventilação, né? Ter a ventilação, ter a parte ali, principalmente da questão também do sol, né? A iluminação existe, dependendo. Então, visando preservar a saúde de quem vai estar ocupando essa casa. Mas por que tantas tomadas, né? A gente sabe que as casas, elas, por norma, existe uma quantidade X de tomada. Às vezes a gente vai fazer uma casa sem projeto, a gente coloca só umas 2 tomadas, tá bom, né? Dependendo não, tem que ter no mínimo umas 4 tomadas, tá? Então, basicamente quando a gente fala, né, por que tantas tomadas na sala e poucas de quarto de visita? Então foi uma opção do proprietário, né? Precisa ser respeitada, mas pela norma da prefeitura existe uma quantidade X. É isso que a gente fala do plano de contas, tá? Então o plano de contas, ele é elaborado respeitando essa necessidade da legislação, que ela determina, tá? Então não existe um número máximo e mínimo de contas, tá? Então cada empresa ela deve elaborar seu plano de contas com todas as contas patrimoniais, tá? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar aqui, deixa eu até ver se vai estar aqui, e aí a gente vai mostrar esse modelo de plano de contas. Eu acredito que eu não postei lá, mas eu vou estar postando depois para vocês terem uma ideia. Até vou abrir ele aqui. Não, na verdade, esse aqui modelo, estou abrindo aqui o Word, o PowerPoint aqui, não é esse aqui. Basicamente vai ser o modelo. Deixa eu ver aqui, proposta, e daí a gente já vai mostrando basicamente do que representa esse plano de contas. Deixa eu ver aqui, daí fica fácil a gente entender um pouco mais. Deixa eu ver aqui a demonstração, eu tenho a atividade, vamos ver aqui, evolução, tal, exercício, plano de ação, tal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa dona noite. Maria. Sempre atrasada, né, dona Maria? Vou ficar um ponto seu, viu? Professor, se eu te contar que eu esqueci da aula, eu dormi e acordei assustada. A aula é tão boa que a gente esquece, né? Que vai ter aula, né? Já dá para perceber. Não, professor, não, para filho. com isso. Pois é, a gente está falando aqui, Maria, do plano de contas. Então, a gente, para não demorar tanto a nossa aula, a gente já começou falando um pouquinho aí do que a gente vai estar falando hoje. Então, a gente começou a falar do plano de contas, acredito que você já está vendo aí na tela. Então, o plano de contas nada mais é do que... Tá aparecendo o PowerPoint, tá, professor? Não sei se você abriu outro documento. Deixa eu só... É que tá abrindo aqui o PDF, mas deixa eu só voltar aqui. O que é o plano de contas, Maria? Né? É um conjunto de contas ordenadas. Você já viu um plano de contas ou não? Maria? Não, professor, nunca vi. Nunca viu? Então tá, deixa eu compartilhar aqui, que agora apareceu aqui o PDF. Então vou mostrar para vocês. Quando vocês tiverem a empresa, vocês vão
ter o plano de contas. Isso o contador vai fazer, mas em conjunto com vocês vai definir as contas, né, que vão aparecer lá no balanço patrimonial. Deixa eu compartilhar aqui, tomara que não trave, e às vezes dá uma travada, mas eu acredito que não. Então, o plano de contas, deixa eu ver aqui, sempre tem ele aparece, tá aqui, tá? Desculpa, pessoal, como eu falei, pode ser que a gente vai... Quem já foi fazer o teste? A gente vai dar uma tossida aí, em vez em quando aí, 90% já tá na boa, né? Ó, então esse é o plano de contas. Normalmente ele vem composto por 5 grupos de contas, tá? Ativo, passivo, despesas, receitas e apuração de resultado. Basicamente o que interessa para vocês vai ser essa parte aqui, ó. Esse é o plano de contas para a empresa comercial, tá? Então, um exemplo, a Maria, o Tomás tem lá dinheiro no caixa da empresa de vocês. Então tem essa conta que você vai colocar o valor tudo aqui, tá? Ah, vai estar lá no banco, tá aqui, ó. Então tem uma conta, tá? Ah, eu vendi para um cliente, vou receber, vendi a prazo. Tá aqui, ó, clientes ou duplicatas a receber, tá? Então tudo isso aqui é uma organização. Lembra aplicações financeiras que eu falei acho que só tava o Tomás? Tá aqui, ó, Tomás. Aplicações financeiras. Ah, comprei lá ações, vou investir. Tá aqui, ó. Então tem uma continha que todo valor que você investe vai estar nessa conta, por isso que a gente tem o balanço. Aqui tem a questão do estoque de mercadorias. Então isso aqui nada mais é do que eu tenho estoque para venda. Então comprei mercadoria para vender. Eu tenho aqui essa conta já específica, tá? Qual que é a diferença do ativo não circulante para o circulante? Vocês vão ver aí, depois eu vou postar. Depois eu vou postar para vocês aí o plano de contas e vocês vão ver um balanço patrimonial. Qual que é a diferença? Pessoal, quando se fala ativo não circulante, é aquelas atividades acima de 12 meses, acima de 365 dias. Vamos supor que você vendeu algo para alguém e fez lá em 14 parcelas. Então, é classificado aqui. Então, aquele valor você joga como não circulante, ou seja, não no exercício social, vai ser só no próximo que você vai receber, tá? É claro que isso aqui a gente não vai ficar falando, batendo na tecla muito em cima, mas só para vocês verem que cada continha dessa representa o que vocês têm lá na empresa. Ó, equipamentos, o que eu tenho, aí vai o valor, o que eu tenho de imóveis, o que eu tenho de instalações, móveis, utensílio, veículos e entre outros, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Passivo, o que é o passivo? Passivo nada mais é do que a origem de recurso, aquilo que eu já falei para vocês, ó. Comprei mercadoria para revenda, então eu comprei de um fornecedor, então já cria-se uma obrigação. Falar nisso, vocês vão, posteriormente, na próxima aula, vocês sabem que o próximo sábado vocês têm prova, né? É a segunda prova que vocês vão ter. Sério? Não sabia. Mas que a cada 3 aulas vocês vão ter uma prova, para não acumular muito conteúdo, tá? Aí depois dessa prova, vocês têm mais 3 aulas, aí tem a prova, a terceira prova, e aí, depois da terceira prova, vocês vão ter o exame final. Então, só para vocês verem que já está na reta final, né? Se não me engano, a nossa aula vai até o final de novembro, tá? Deixa eu só conferir aqui até quando vai a nossa aula de contabilidade de custo, tá? Mas se não me engano, vai ser isso mesmo. Vai ser lá no final de novembro que vai ter a última prova. Deixa eu ver aqui, ó. Dia Nossa, 20... professor, gostei tanto da sua aula que eu quero fazer pela terceira vez. Né? Pois é, ó, vai ser dia 27/11, então a nossa última avaliação. A última aula vai ser dia 13 de novembro, então nós temos aí menos de um mês para acabar a aula. Aí só vai vir a avaliação, depois da avaliação vem o exame final, tá? Então, basicamente, nós temos mais, fora essa prova de sábado, mais 3 aulas, e aí acaba, basicamente, a nossa disciplina, tá? Então, basicamente, passa rápido, tá? Então, aqui, ó, passivo circulante é as obrigações de curto prazo e longo prazo. Então, sempre vai ter ativo circulante, não circulante, com todas as continhas, e o patrimônio líquido nada mais é do que o capital social, ó, que vocês, quando inicia a empresa, vocês têm que ter o capital, tem que ter o dinheiro. Como que inicia? Ah, eu tenho móveis, utensílio, eu tenho dinheiro, basicamente é nessa continha aqui. Se não me engano, depois da prova, pessoal, vocês vão fazer um exercício de débito e crédito, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Mas vai ser só uma aula que vocês vão fazer. Depois a gente vai entrar em custo, nós vamos fazer 2 aulas de exercício de custo para vocês saberem como que vai ser a composição do preço de venda de um produto.
tá? Que vai ser um dos. E aí, a gente vai ter... Oi? Esse capital social aí, até hoje eu não entendi o que ele é. Ele é um valor que as pessoas depositam, vamos dizer assim, numa conta, porque lá no Sicredi tem isso, né? Quando você vira cooperado lá, você tem que ter um capital social. Aí esse é um valor que você deposita lá e ele vai ficar lá, se acontecer alguma coisa, vai ser usado esse valor, é isso? Não, na verdade, assim, é o dinheiro que você inicia a sua empresa. Tá? Vamos supor, você tem lá 10 mil para iniciar a sua empresa. Então, a gente credita capital social e debita caixa. É onde que, através desse valor no caixa, você começa a movimentar, comprar computadores, você pode comprar veículos, você pode comprar estoque de mercadorias. Então, capital social, a gente pode entender que é aquele recurso que você inicia a sua atividade. Para microempreendedor individual, todos os microempreendedores têm que ter o capital social. O que é o capital social? Com quanto você vai começar a atividade? Tá? Então, existe essa questão da diferenciação. O capital social nada mais é o quanto você vai começar a sua atividade. Você vai começar investindo nela. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, no Banco Sicredi é isso. Você entra como sócio, qual que é o valor que você... Lá tem uma cota mínima, se não me engano é R$500. Não sei se aumentou. Então, esse é o valor... Quando você torna sócio, é como se torna um empresário também. Você está ali, é um cooperado. Qual que é o valor? Por quê? Porque depois, no final do ano, você vai ganhar um lucro em cima desse valor que você investiu. Você entendeu? Então, basicamente, para a empresa, o capital social é o quanto você vai começar a sua atividade. Qual que é o valor? 10 mil, 15 mil. Então, através desses 15 mil é que você redistribui lá no ativo. Que daí você compra estoque de mercadorias, que você investe em móveis, utensílios, computadores e periféricos. Então, é o valor de início da empresa. Beleza? Beleza. Então tá, vamos lá. Vamos voltar à nossa aula. Esse é o plano de contas. Depois eu vou mostrar aí vou postar para vocês. Aí vocês podem estar dando mais uma olhada. Mas a gente não vai entrar muito no mérito, só para vocês conhecer, tá? Como que faz. E a próxima aula, é claro que vocês vão fazer aí um exercício de débito e crédito. Bem pequenininho, pessoal, só para vocês entenderem mesmo como que funciona essa questão, tá? Então, o plano de contas, pessoal, como eu falei, ele é importante, tá? Então, existe aí a flexibilidade da inclusão de contas, como eu falei, que não existe um mínimo nem um máximo, mas é importante a gente ter o quê? Né? O conjunto de contas. Então, ali é onde que está toda a sua aplicação de recursos. Né? Qual que é a origem e qual que é a aplicação? Como eu mostrei para vocês. Lembre-se, o ativo da empresa é tudo aquilo que a empresa tem de aplicação. O que você aplicou? Por exemplo, vocês vão comprar um computador. Então, eu comprei um computador, da onde que saiu esse dinheiro? Foi do empréstimo. O empréstimo é do passivo, que é uma obrigação que você vai pagar posteriormente, e o ativo é a aplicação, é o computador que você comprou. Tá? Então, sempre na contabilidade pensa assim, pessoal. Sempre vai ter uma origem e uma aplicação de recursos. A origem, eu tinha o dinheiro, pode ser que eu tinha o dinheiro lá no patrimônio líquido e eu fiz uma aplicação. Comprei lá um imobilizado, tá? Um veículo. Então, lembre-se assim, contabilidade vai ter um débito e crédito. Sempre um débito e crédito, viu, pessoal? Não se esqueça, sempre vai ter, no mínimo, um débito e crédito. O que é o crédito, professor? O crédito é a origem, tá? Pode ser lá de curto prazo, longo prazo, que você pegou um empréstimo, e aplicação de recursos, que é o débito, tá? Então, qual que é a estrutura básica do plano de contas? Então, todas as contas elas vão receber uma numeração, tá? Vai ser o endereço do plano de contas. Então, a numeração de ser separada por níveis, ela é separada por níveis e grau de contas, que vocês vão entender agora. A quantidade de níveis vai depender da necessidade da empresa. Então, empresa pequena não precisa, vai ser bem básico, tá? Geralmente vai ser de 4 ou 5 níveis, sendo possível ter mais, dependendo aí do tamanho da empresa. Como eu falei para vocês, a empresa que eu trabalhava tinha um plano de contas que dava 40 folhas, tá? Eu já vi empresas que têm, basicamente, um plano de contas de 100 folhas, tá, pessoal? Então, são empresas grandes. Então, é muita conta mesmo. Então, basicamente, a gente só mostra para vocês entenderem aí o basicão, tá? Para entender como que funciona o grau de contas. Lembra aquela aula de matemática, né? Que a gente tratava sobre conjuntos? Tá aqui, ó. Então, 1.1.1 está dentro do 1.1 e 1.1 está dentro, né, do 1. Então, basicamente, esse aqui está dentro dos 3. Então, é o elemento que a gente sempre fala. Professor, não entendi ainda. A gente vai mostrar para vocês agora, vamos desenhar, tá? Então, cada conjunto vai receber um código, tá? Para quê? Para se organizar, tá? Basicamente, tem aqui, ó,
o nível, o grau de contas. Então, 1, pessoal, quando vocês pegarem um balanço, né, e vier com o número 1 na frente, ele vai ser contas do ativo. Esse plano de contas que eu mostrei para vocês aqui, basicamente trata sobre isso, tá? Só o plano de contas tem uma diferença, que aqui está invertido. Aqui vai ser o 4 e aqui vai ser o 3. Mas o 1 e o 2 tá igual, tá? Então, o nível de contas do 1 é o ativo. Então, vai estar 1.1.1, vocês vão ver mais adiante, está aqui, ó. Então, se eu colocasse lá para vocês classificarem, né, uma continha do 1.1, eu saberia que seria do ativo circulante. E do 1.2, ativo não circulante. Então, aqui no terceiro nível, ficaria 1.1.1, tá? Vocês vão ver agora. Então, aqui a gente pode ver, ó, são 5, né? Como eu mostrei. Ativo, passivo, receita, despesas e custos. E aqui é nada mais do que o grau, né? O segundo grau. Aqui vem o terceiro, ó, disponibilidades, só para vocês terem ideia, pessoal. Então, esse aqui é o modelo que a empresa utiliza, ó. Então, é por isso que existe, quem faz contabilidade aprende muito essa questão de classificação, tá? Então, o contador, ele fica 4 anos lá estudando e ele sai, para sair fera. Mas hoje em dia tá meio complicado, né? Principalmente essa pandemia atrapalhou muito essa questão aí dos alunos. Como a gente não cobra a presença, né? Não é obrigatória, até porque... Você dá presença? Oi? Você dá presença? Para quem? Para vocês? É. Para vocês, no caso, não tem falta e não tem presença. O que eu considero que vocês participam? Sempre eu dou um ponto a mais para o aluno, tá? Sabia que essa semana passada, eu descobri que o Maicon, você pode assistir a live dele, que ele não tá nem aí, ele falou que não cobra a presença. Mas eu também não cobro. Mas aí que tá, Maria, qual que é o propósito? É você aprender. Não fique pensando nesse negócio, eu quero nota para passar, porque tem aluno que só pensa nisso. Não, professor, mas eu fiquei indignada, porque, tipo assim, quando eu não consegui entrar, eu me senti mal, e aí eu mando mensagem avisando, professor, hoje eu não consegui entrar e tal, e tal. E ele me avisar, não tem problema, nem considero, entendeu? Mas não, ele deixava eu me sentir mal. Sim, mas aí que tá, e esse negócio da Unemat não cobrar a presença, deixou... Pessoal, tem vezes que eu tenho turma de 15 alunos, às vezes entra 1 ou 2 para assistir, você entendeu? Às vezes eu tenho turma de 40, só entra 5, 4, tá? Esses dias a gente teve uma reunião, os professores tá desanimado. Mas o que isso faz o diferencial, pessoal? A aprendizagem. Então não pensa só na presença, na falta. Por isso que eu falo para os alunos, não pense em nota, pense em aprender. Porque uma vez que você aprendeu e você vai fazer uma avaliação, você já tá craque, aquilo ali nunca mais você esquece. E às vezes a gente leva por essa consideração. Eu vou assistir a aula só para ganhar ponto, para passar. Seja um profissional. Hoje eu vi uma mensagem muito bacana, que a gente está vendo um grande número de desempregados. Mas você já viu um profissional, né, bom desempregado? Não, né? Ou você já viu? O que você me diz, Maria? Eu não, porque eu saí de um emprego, achei que ia ficar desempregada, não deu nenhum mês, já me contrataram. Mas aí que eu falo, seja profissional. E o vídeo até o cara falava assim, existe um número de desempregados, mas você já viu um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom especialista em TI desempregado? Então, isso está relativamente ligado a isso. Hoje, os alunos, eles querem assistir por quê? Porque é obrigação. Eu não vou assistir. Só para você ter ideia, teve disciplina, que eu estou dando 5 disciplinas, teve disciplina que não entrou nenhum aluno. E eu comecei a dar aula, gravei e mandei lá. Aí o aluno só fez atividade. Então, tipo assim, o bom disso é que você tira dúvida, você participa, né? O estudo é esse, a academia é isso. E às vezes o aluno não vê isso como bons olhos, né? Então, assim, vai de cada um, né? Vai de cada um. Vocês podem observar que a contabilidade eu não cobro muito de vocês, porque não vai ser a área de vocês, mas vocês têm um aprendizado. O dia que precisar, o professor falou aquilo. Você entendeu? Então, eu não quero que vocês saiam contadores, mas o que a contabilidade traz e proporciona para vocês no futuro. Quer falar algo, Tomás? Não, pois esse tema aí de falta, não sei o que, é um trem muito delicado, porque eu passei várias situações que eu falto muito em aula, né? Sim. Online até que não, mas quando é presencial faltava muito. Uhum. E, tipo assim, nunca foi um problema para mim, porque eu estava em casa. Então,
Eu pegava os livros lá e ia estudar, para mim era até mais fácil de aprender, né? Uhum. E aí eu via, tipo assim, às vezes o cara ia na aula, ficava dormindo lá Então, e colava na prova, o professor passava. Aí eu ia lá, tirava nota boa, sozinho, estudando sozinho, e porque faltava, não passava. Eu nunca concordei com isso, eu, particularmente, né? uhum, Eu entendo que, tipo, o professor tem que reprovar porque é o que tá na lei, né? Tem que sim. seguir a regra. Uhum. Mas eu não acho que o aluno ir na aula ele vai aprender, não. Eu acho que o aluno aprende estudando. E Exato. aí pode ser indo na aula ou estudando sozinho em casa, né? Uhum. Mas Mas essa é a minha visão, né? Não é sim. que. Só que o que acontece, Tomás? A aula online, ela é exatamente para você tirar as dúvidas que surgirem ali. Você entendeu? É por isso que eu falo, eu não vou reprovar o aluno por falta. Só que aí vai do interesse do aluno. Por quê? Porque tem aluno que não se dedica, né? Não tem aluno, diferente do que você falou que se dedica, busca, depois tira as dúvidas, mas tem aluno que não aparece e depois ele fica chorando por nota. Ele quer nota, ele não quer É, saber de não, aí, aprender. aí não tem dessa, né? Exato, exato. E é essa a questão, porque eu tenho bons alunos que não assistem porque está trabalhando, depois tira dúvida comigo e eu tiro dúvida com eles. Basicamente, eles compreendem, né? É até bacana quando eu passo uma atividade, eles desenvolvem muito bem. Só que tem Uhum. alunos que não assistem, aproveita essa questão, não trabalham, aproveita essa questão da gente não cobrar a presença e o aluno depois fica chorando por nota para passar. Ele quer só nota, ele não importa, ele quer o diploma. E isso acontece Aham. muito, né? E eu sempre falo, pessoal, aprendam, né? Ah, não pude assistir a aula. Vai lá, faz atividade, tenta fazer. Só para você ter ideia, existe uma turma que eu passei um exercício na aula, expliquei detalhadamente, tá? Depois passei uma atividade para eles fazerem em casa. Eles não conseguiram. O que, que eu fiz? Eu só alterei os números, os Aham. valores. Eles não conseguiram nem fazer a sequência que eu passei, Ah, entendeu? eu imagino porque eu já vi gente na faculdade que não sabe ler o livro, tipo, pegar o Exato. livro e ler. Exato, exato. E uma coisa eu sempre falo para eles, não fica só nas nossas aulas. Faça uma leitura prévia posteriormente, busque, né? Esse é o momento de vocês estarem tirando todas as dúvidas, porque lá fora, quando vocês se formar, vocês vão ter que pagar para ter um apoio, uma assessoria. E aqui é de graça. Eu vejo o curso de vocês, vocês têm grandes profissionais, grandes doutores, pessoal que manja muito bem. E se não manjar, eles vão Isso buscar uma aí é resposta. verdade, hein, professor? Isso aí é verdade. Exato, Nossa, exatamente. o Ivan mesmo é doutor e o doutorado dele foi em microchips de controle. Tá entendendo isso? Ele é muito Exato, foda. exato. Então, vocês têm que aproveitar esse momento, sabe? Só que os alunos não querem, né? Eu não sei se é por ser novato, não tem aquele pensamento, depois eu vou ver o que eu faço da vida. Eu tenho alunos, né? Eu tenho colegas que se formou comigo, pessoal. Hoje é Uber, que não sabe fazer nada. Você Ah, entendeu? professor, eu tava assistindo um podcast que tava falando disso. Por exemplo, o meu caso foi o quê? Eu saí do meu terceirão e eu já entrei na faculdade, entendeu? Aham. E, tipo, ano passado eu não peguei nenhuma aula. E aí eu comecei a perceber o quê? Que eu gosto de computação, tudo, mas a área que o nosso curso é voltado não é uma área que eu gosto tanto, só que eu já fiz mais da metade, então eu já tenho que terminar. Sim, Porque o nosso curso é voltado para programadores e eu gosto mais da outra área, de marketing, uhum. negócio de hardware, Mas você entendeu? sabia que essa parte de programação ela está em alta? E eu tenho um amigo meu que ele não tem faculdade, ele ganha cerca de 7 mil por mês. Ele não tem faculdade, ele está fazendo agora. Sim, professor, mas tipo, aí não sei. Não Aí gosta e tal. por exemplo, aí quando eu fui pegar os estágios pra fazer, que daí eles preferiam, tipo, sempre pegar os meninos, eu ficava muito chateado com isso. Não, mas não desanime não, você vai ter sua oportunidade. Um Né? dia, né? Não, você vai ter, sempre tem. É aquilo que a gente falou, né? Sempre o bom profissional, ele vai ter serviço sempre, tá? É claro que, é igual eu falo para vocês, não é só assistir a aula online, acompanhar o professor, que o cara vai, né, ser um grande profissional. Ele tem que ir fora da aula, ler, buscar, né? A aula é uma parte, tá? Então, assim, é igual eu falo para vocês, tem aluno que hoje eu recebo, eu não sei se você está no grupo de empregos e estágio que eu criei, eu tenho mais de 60 alunos que eu coloquei lá. Né? Na verdade, que entrou, eu mandei o link. Pessoal, toda semana eu tenho vaga de emprego. E essas vagas não são preenchidas. Né? Pessoal, no 8º semestre, ele não sabe fazer parte da contabilidade. Você entendeu? E a gente ensina, a gente dá curso e tal.
e o pessoal não parece que está desanimado. Nada contra quem é Uber, né? Quem vai trabalhar de Uber, carro de aplicativo e tal, pode ser que ganhe muito mais. Mas isso qualquer um pode fazer, né? Mas não é qualquer um que pode fazer o que você está estudando aí, tá? Então a gente tem que se empenhar. Essa é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Não, né? Não é nem só pelo dinheiro, é porque o cara estudou para seguir a Exato, profissão, né? Daí ele vai para exato. outra. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, pensou eu ficar 4, 5 anos na faculdade e depois trabalhar numa profissão que qualquer um pode fazer, né? Então a gente tem que pensar nisso, que a gente quer ganhar bem, tá? A gente quer ganhar bem, mas vai do esforço da gente também, tá, pessoal? Porque quando você quer um serviço fácil, todo mundo sabe fazer. E aí não tem valorização, tá? É uma coisa assim que a gente tem que batalhar. E uma área de vocês, pessoal, é crescente. Eu tenho um amigo meu chamado Joemil, e esse cara, ele é um cara muito bom. Na parte de programação, ele é muito bom. Eu trabalhei numa empresa, ele fez o programa da empresa do jeito que ela queria, né? E sempre quando tinha um probleminha ali, eu chegava nele e falei, meu, isso aqui, ó, esse relatório vai ter que alterar isso aqui, ó, que a gente precisa dessa informação. Ele ia lá, mexia, e o cara muito bom. E agora ele começou, não sei nem se ele terminou a faculdade, mas ele estava fazendo uma faculdade à distância, pessoal, porque pelo tempo dele corrido, ele já tinha prática, ele era muito bom. Só que ele queria o canudo, né? Porque tinha empresas que queriam contratar ele, mas queria o diploma também, além do conhecimento. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não só o diploma, mas o conhecimento, tá? Então é importante a gente ver essa questão, tá? Mas não desanima não, Maria. Você vai ver que futuramente você vai ter o retorno aí que você está tendo, né? Essa questão aí de ir para aula, buscar, correr atrás dos objetivos, porque não é fácil não. Hoje não tá fácil não, tá? Bom, só voltando aqui, pessoal, no plano de contas, né? Então, esse é o terceiro nível, o grau de contas, como eu falei para vocês. Aí nós temos o quarto nível, ó, que aí vem caixa, conta corrente, né, do banco, aplicação financeira, clientes, entre outras. Temos também o nível 5, que nada mais é que está aqui, ó. Então, quando uma empresa ela é grande, ela vai ter o caixa matriz, tá? Na empresa que eu trabalhava, pessoal, ela era matriz e tinha mais 4 filiais. Então, lá aparecia, né, na contabilidade, o caixa da empresa, e como era tudo interligado, a gente conseguiria ver o caixa da filial 1, 2, 3 e 4. Então, só para vocês terem ideia. Aí teria o Banco do Brasil de Sinop, aí o Banco do Brasil, um exemplo, de Nova Mutum, Banco do Brasil de Matupá. Então, tudo isso, pessoal, era interligado e a gente tinha no plano de contas lá o sistema, tá? E é muito bacana, tá ok? Então, pessoal, sobre essas considerações da estrutura do plano de contas, as contas do último nível são as chamadas de analítica. Então, somente elas recebem lançamento, tá? E sempre que uma conta analítica ela aumenta ou diminui o valor, ela provoca o efeito de cascata, né? Ou seja, no nível 4, terceiro, segundo, até o primeiro, tá? Onde que vai aumentando ou diminuindo. Então, as contas que não pertencem ao último nível, elas são chamadas de sintética ou totalizadora, ela só mostra o total, tá? Voltando aqui, ó, um exemplo. No caso aqui, ó, caixa, matriz, vamos supor que tem R$1.000 aqui, caixa filial 1 mais R$1.000 e caixa filial 2 tem mais R$1.000. Nesse nível 4 só aparece 3.000. Então ela é totalizadora dessas contas aqui, tá? Aí voltando no terceiro nível, disponibilidade. Tem aqui, ó, aí entra 3.000 também, aqui no ativo circulante 3.000, só que aí os 3.000, né, que vai juntar mais com as outras contas, mas ela, no caso aqui, ela vai somar contas a receber, se tiver, estoque, entre outras, tá? Então aparece mais na disponibilidade, daí vai ter caixa, banco, mas o que a gente pode dizer é nessa questão de ser sintética, tá? Então vai ser o somatório dessas três e aqui só vai aparecer o total, tá ok? Então temos aqui, ó, um exemplo. Só para vocês verem aqui, ó. Então nós temos aqui a questão do Banco do Brasil. Então ele está no ativo circulante. Aí ele está no ativo circulante, aqui a gente não colocou, mas é ativo circulante, disponibilidade, banco conta corrente e Banco do Brasil. Tá vendo? Então é como se fosse uma pirâmide, né? Então eu lanço aqui o valor e o lanço vai totalizando até o ativo. Aí depois tem 1.2, né? Aí tem a questão do 1.2, 1.3 e assim por diante. A gente tem um plano de contas, tá? Bom, aumentando o saldo do Banco do Brasil, então vai estar aumentando o saldo
né, de bancos, como eu passei para vocês, tá? Como no último nível temos 3 algarismos, a gente pode cadastrar aí até 999 contas de banco, tá? E aí, por diante, a gente vai tendo aí essa questão da composição do plano de contas, só para vocês terem ideia, tá ok? E isso quem faz? Pode ser o programador. O programador, na hora de fazer o programa, ele vai fazendo essa questão, né, da questão da sendo analítica ou sintética. Bom, prosseguindo, pessoal, agora a gente fala um pouquinho sobre a questão dos gastos, custos, despesas e investimento. Alguém tem dúvida em plano de contas? Tranquilo? Depois eu vou postar para vocês lá, tá? Para vocês darem uma olhada. Mas o mérito é vocês conhecerem, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar nos perguntando. Tranquilo? Rodrigo chegou agora. Tranquilo, professor. Beleza aí, Rodrigo? O Rodrigo tá indo, professor. Tô pegando aqui aos trancos e barrancos aqui. Ah, beleza, então. Mas essa parte do agrupamento ali de sintético e analítico já me é familiar por causa do sistema. Ah, então, tá aí, ó. Contabilidade, né, integrando um pouco do conhecimento que vocês já viram ou trabalham. Isso é importante, tá ok? Sim. Então aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos gastos. Eu acredito que vocês já ouviram falar os gastos. Eu tenho tanto de gastos. Mas o que é o gastos? Pessoal, gastos são todos os desembolsos da sua empresa, tá? E aí a gente vai ver essa divisão de custo, despesas e investimento. Então é tudo que sai do caixa quando fala gastos, tá? O que isso significa? Que o investimento é um gasto, como a despesa é um gasto, tá? E como um custo é um gasto também, tá? Já que os gastos são os desembolsos de uma organização, é essencial a gente analisar o quanto cada gasto representa do total, tá? Isso é importante. Então, assim vai ser possível entender como que a empresa está empregando seus recursos financeiros. Aí entra a questão da aplicação dos recursos, tá? E o que pode ser feito para melhorar aí a questão. Então, tá aqui, ó. Nós temos a classificação dos desembolsos, tá? Então, ele pode ser por deduções, os custos, despesas, investimentos. Nos custos, nós temos aqui os custos fixos, variáveis. Nas despesas, nós temos fixas e variáveis. E nos investimentos, nós temos os ativos operacionais e financeiros. O que a gente vai falar mais vai ser custo, despesas e investimentos, tá? Esse aqui não cai tanto em empresa, dependendo da empresa de pequeno porte ou média, não se tem essa questão das deduções. É claro que em alguns casos tem, tá? Mas o que a gente foca mais vai ser esses 3 aqui. Então, o que é despesa? O que vocês entendem por despesa? Alguém pode me falar? Despesa por exemplo, eu vou lá e compro um celular. Aí eu tenho uma despesa. Uma despesa? Tá, mas e se eu falasse que seria vamos supor, um custo? Qual que é a diferença? O custo por exemplo, eu compro uma roupa, aí eu quero vender ela. Aí o meu custo daquela roupa foi o frete e o valor da peça. Uhum. Mas aí você acha que o celular que você comprou, ele é uma despesa e a roupa que você comprou para vender é um custo? Sim, acho. E um investimento? Investimento? O que é um investimento? O investimento é eu pegar dinheiro e colocar em algo que vai me trazer um retorno futuro. É isso aí, exatamente, tá? Mas assim, a gente explica bem tranquilamente essa diferença dos 3, tá? Mas a despesa são todos aqueles gastos que a empresa precisa manter em sua estrutura, mas não vai te trazer um retorno. Então conta de água, de luz? Isso, mas depende, tá? Se for uma empresa industrial, aí existe uma classificação, tá? Mas essa despesa, então, nada mais é aqueles gastos que você precisa manter sua estrutura, mas ela não vai te trazer, né, um retorno exatamente, tá? Mas diretamente a gente fala, né, não contribui para a geração de novos itens. Você tem ali essas despesas para você se manter, mas ela não tem como um investimento que nós vamos chegar lá, como você falou, tá? Então, geralmente, a despesa é o dinheiro que vai para a administração da empresa, como a área comercial, marketing, desenvolvimento de produtos, entre outros. Então, não se tem um retorno, mas você precisa de ter aquele desembolso, aquela despesa, tá? Então, apesar de não contribuírem na produção de novos itens na empresa,
as despesas influenciam o aumento da receita na organização, tá? Então é preciso. Então todas as empresas têm despesas. Então, basicamente, nós temos as despesas fixas e variáveis. Qual que é a diferença? Despesas fixas, pessoal, ela não varia com volume. Né? Um exemplo, você tem lá um salão. Basicamente, você tem a energia do salão. Aí você tem uma máquina, né? Vamos supor que seria uma máquina de costura, que é mais fácil as pessoas entender. Então, você coloca uma máquina só. Aí você tem um salão e a energia, né? As luzes ligadas. Vai influenciar? Não, né? Se você tiver 100 máquinas ali dentro ou uma máquina, o valor da energia vai ser a mesma, tá? Então, não varia conforme o volume e as despesas variáveis variam. Então, vai ser em função do volume. Se eu tenho uma máquina, vai ter lá um gasto, né? Você vai ter lá basicamente um gasto. Se você tem 100 máquinas, vai ser outro gasto. Então, é essa diferença. Varia conforme a função do volume, ou seja, produzido ou vendido, tá? Então, as despesas são relativas à manutenção da atividade da empresa. Nas despesas, pessoal, a gente pode dizer que elas devem ser maximizadas ao esforço pela redução de desperdícios, tá? Para quê? Para o resultado geral da companhia. Então, lembre-se, despesas fixas é aquela que não varia com o volume e despesas variáveis são aquela que varia em função do volume, tá ok? Para entender melhor ainda, as despesas sempre faça a pergunta, vendendo ou não, eu terei gasto? Então, se você vai vender, né, ou não vai vender, vendendo ou não vendendo, vai ter aquele gasto? Se sim, então você já sabe que está falando de uma despesa. Então, nós temos um exemplo de aluguel, água, energia, tá? Desde que não tenha a ver diretamente com a produção, como eu falei aí, Maria, em relação à energia elétrica. Por quê? Porque se você tem uma energia, né, para uma máquina, você já tem um custo ali na máquina, tá? Se você tem a energia do salão, que não está diretamente a essa máquina, então é despesa. Prolabore da diretoria. Alguém sabe o que é o Prolabore? Já ouviu falar disso? Prolabore é o salário da pessoa, né? É o salário do administrador, tá, pessoal? Então não vai aparecer salário. Então quem é o administrador da empresa, não vai aparecer vencimentos ou salário, vai aparecer Prolabore, tá? E isso já foi determinado aí pela contabilidade, então é o chamado Prolabore. Salário de administração é uma despesa, telefone fixo ou celular, o contador, material de escritório, tarifas bancárias, entre outros. Então entra como classificação de despesa. Então sempre pergunta lá na sua empresa, se eu vender algo ou não, eu vou ter o gasto? Tudo que está ali dentro que vai, né, gerar uma despesa, dependendo de se vender ou não, você pode classificar nesses itens aqui, tá ok? E custos? Custos são aqueles desembolsos que podem ser atribuídos ao produto final, como a Maria falou. Vou comprar uma roupa, aí vou incluir o custo do frete, incluir exatamente isso. Então, isso significa que são todos e quaisquer gastos relativos à aquisição ou produção de mercadorias, tá? Como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra, gasto direto de fabricação. Isso aqui, pessoal, é o que vocês vão fazer no exercício de custo. Então, a gente vai fazer um exercício que vai englobar matéria-prima, mão de obra e gasto direto de fabricação, tá? Como depreciação de máquinas, equipamentos, energia. Então, tudo isso aqui de custo, vocês vão aprender nas últimas aulas que a gente vai ter, tá? Então, não perca, não deixa de participar, que vocês vão aprender a fazer um custo de um doce, tá? Então, através desse doce, você pode aplicar aí na sua prestação de serviço, tá? Mas o que são os custos realmente? Pessoal, acho que vocês estão ouvindo aí minha filha chorar, tá ali na sala. Acho que dá para ouvir aí, né? Né, de boa. Ela tá dormindo. Atrapalha não. Não sei se ela tá querendo dormir, aí tá enjoadinha. Mas assim, o que são os custos? Para o funcionamento de qualquer negócio, pessoal, os custos são itens fundamentais. Por quê? Porque eles vão estar diretamente relacionados à operação da empresa. Então, a empresa tem despesa e tem custo, tá? Então, caso seja necessário aumentar o número de serviços ofertado, basicamente aumenta o custo do negócio, tá? Os custos, pessoal, eles se dividem, tá? Como a gente viu em despesas, que podem ser fixas e variáveis, já os custos, eles vão dividir em diretos e indiretos, tá? O que são diretos? São aqueles custos, né? É todo tipo de investimento que vai estar ligado à
construção ou produção de um produto, tá? Que vai ser aí a mão de obra, a matéria-prima. E isso vai acontecer com vocês na hora de formar o preço, né, de prestação de serviço de vocês. Mão de obra, matéria-prima, insumo, se tiver, tá? Fáceis de identificar. E os custos indiretos são aqueles tipos de investimento que você não consegue, tá? Já incluir de forma direta. Então, vai ser de forma indireta. São aqueles itens de manutenção, limpeza, almoxarifado, né? Então, são todos os gastos gerais de fabricação que não incidem diretamente sobre o produto, tá? Aí tem essa diferença. Custo é tudo ligado àqueles à produção de um produto, né? De uma prestação de serviço. Então, são fáceis de identificar. Não sendo fácil de identificar, são os custos indiretos. Para entender os custos, pessoal, a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? Algumas perguntas, né? No caso aqui, se eu parar de vender, esse gasto continuará existindo, né? Quanto mais eu vender, mais esse gasto vai aumentar. Então, existe essa diferença, igual despesa, né? Eu vendendo ou não, vou ter essa despesa? Então, eu posso classificar como o custo ou a despesa, tá? Em caso afirmativo, o gasto é um custo, como por exemplo, FGTS, INSS, frete pagos na matéria-prima, salário dos envolvidos na produção, compra de mercadoria, entre outros, tá? É o que a Maria falou, realmente, é tudo aquilo envolvido na produção, tá? Geralmente não entra a questão de aluguel, energia do prédio, a água, mas tudo que você for produzir, basicamente entra como classificação do custos. E os investimentos? O que são os investimentos? Pessoal, todo o dinheiro que sai da empresa com expectativa de aumentar os lucros é um investimento. É o que a Maria falou, eu vou investir em algo que vai me dar um retorno. É isso mesmo, tá? Então, além de aumentar a receita, os investimentos ele pode ser feitos também para melhorar a imagem do negócio, tá? Traduzindo, são os gastos em bens ou serviços com expectativas de geração de benefícios futuros. Então, tudo aquilo que você aplica para voltar, né, para a empresa é como investimento. Exemplo, compra de máquinas e equipamentos para aumentar a produção, cursos para capacitar funcionários a desempenhar uma atividade com mais produtividade, então entra como investimento. Por quê? Porque um curso, eu não sei se foi o Rodrigo, alguém falou aí que estava fazendo um curso. Então, basicamente, você está fazendo um investimento, mesmo que seja de graça, tá? É um investimento. Ah, mas eu não estou gastando nada. É um investimento pessoal, tá? Por quê? Porque você se capacitando, você consegue desempenhar essa atividade com maior rapidez, maior produtividade e, no caso, volta para você posteriormente. Por quê? Você consegue executar com mais rapidez, né, com uma rapidez, né, e facilidade e basicamente aumenta aí os seus lucros, tá? Então, pessoal, é comum a gente caracterizar esse investimento como despesa boa, mas na verdade não é. Tá? Então, o investimento ele não pode ser classificado como despesa, mas sim como um gasto, tá? Então, para que os gastos sejam classificados como investimento, os chamados gastos bons, né, que as pessoas falam, é bom a gente ter em mente o quê? Que o objetivo do investimento é gerar benefícios futuros, tá? Ou seja, que melhora o resultado da empresa. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta da caneta. Então, com o aumento da produção ou redução dos custos e despesas, por meio dessa ampliação e modernização que a gente fala, entra aí dentro dos componentes e processos da empresa, tá? Então, tem toda essa caracterização. Qual que é a diferença de despesa, custo e investimento? Aquele investimento é que eu investi em algo que vai me trazer um retorno, vai me trazer um lucro, tá? Isso é importante. Um exemplo que eu passei para o pessoal, acho que foi da outra turma, é uma casa que eu compro para alugar, tá? Se eu compro uma casa para alugar, vai ser o quê? Um custo ou um investimento, pessoal? Investimento, né? Investimento. Mas pode ser também a questão do custo, né? Pode ser? Ou não? Custo? Vamos supor, eu tenho uma casa, vou lá e pinto ela. Pode ser um custo ou um investimento? Depende do propósito, né? Você pintou ela para alugar, eu acho que é investimento. Investimento? Existe a possibilidade de ser as duas ao mesmo tempo? Pode Porque ser. Digamos, eu comprei alguma coisa com a intenção de ser um investimento. Isso. Vamos pegar o exemplo da casa. Exato. E eu não consigo alugar aquela casa. Ela se torna um custo.
A partir do momento que alguém consegue, que eu consigo alugar ela, beleza, é um investimento. Então, hora ela fica oscilando, investimento e custo. Um exemplo, né, de investimento e custo. Comprei uma casa para alugar, aluguei por 1.500, tá? E aí depois eu vi que os inquilinos saíram e aí deixaram a casa um pouco feia. Fui lá e pintei ela. Aí eu posso cobrar R$ 2.000? O que vocês acham? Se você pode aumentar só porque você pintou, você fala? Isso. Aí entra como um custo também, tá? Eu tive um custo para quê? Para fazer um investimento nela e aí eu pus, né? Foi possível aumentar o aluguel. Isso acontece muito hoje em dia, né, pessoal? O pessoal vai lá, arruma a casa, dá uma ajeitada nela e aumenta o aluguel. Isso até aconteceu com o vizinho lá da minha mãe, né? A casa era R$ 1.000 o aluguel, tá? Que era um investimento dele. Ele teve um custo de fazer o quê? Reformar ela, jogar um banho de tinta e passou a cobrar, era R$ 1.000, ele passou a cobrar agora 1.500. Você entendeu? Então depende também essa questão aí que a gente pode traduzir de custo e investimento, tá? Então o custo entrou como que a gente pode caracterizar como custo, porque ele teve um custo de pintar, tá? Mas entra com uma questão das duas formas aí que o Rodrigo falou, questão de investimento. Aí posteriormente, né, uma vez ele foi custo, posteriormente ele só fica como investimento. Beleza? Entendido? Ou alguma dúvida? Cadê a Maria? Não, de boa. Caiu. Aí, voltou. Eu achei que a Maria, ela falou assim que só porque não tem presença, ela não vai embora e não vai voltar mais, né? Agora ela voltou. Quê? Né, Maria? Que? Tá falando mal de mim? Eu voltei. Não, é só porque você disse que... professor, o senhor não cobra presença, né? Não, para mim, tanto faz, né? O que vai valer a pena... Você tá falando mal de mim. E se eu assistisse a gravação depois? Eu tava falando bem aqui. Eu falei assim, só porque a Maria disse que eu não cobrava a presença, eu vou embora. Não vou voltar mais, não. Foi na hora que você voltou, ai, né? Professor, eu te peguei no pulo do gato. Pois é. Mas depois assiste a aula lá, né, Tomás? Mas tem que ver isso aí, porque todos os professores estão falando mal de você, Maria. Às vezes é verdade. Então, falando uma mentira muitas vezes... Você já percebeu? Eu sou perseguida nessa faculdade, desde que eu entrei, tá? Pois é, né? Isso é os melhores que são destacados, Maria. Ou os piores também, né? Não é? Os melhores e os piores? Não, né? Mas a Maria é a melhor, só os né? melhores. Exatamente. É a única mulher que assiste nossa aula. Se não me engano, tem mais uma aluna, né, pessoal, dessa disciplina, mas ela nunca Cacau, aparece. Mas né? A cidade dos pais dela não pega internet boa. É lá no interior. Sim. Ela mora lá no Xingu ou não? Xingu ali, na tribo. Eu não sei o nome da cidade, mas é uma cidade que parece uma vila. Falar em tribo, né, pessoal? Hoje tá tendo internet até nas aldeias, né? Esse dia a gente foi assistir uma apresentação, tem uma palestra online pelo Meet, tinha um índio lá assistindo, e sem camisa ainda, lá na caminhoneta do lado e tal, de boa, né? Falei, olha que bacana, né? Tá bem evoluído, né? Isso é bom, pessoal. E eles assistindo a palestra, né? Por isso que eu falo essa questão. A tecnologia, ela é muito boa, né? Apesar que tem algumas coisas ruins, mas ela é muito boa para quem sabe utilizar, né? Mas fique tranquilo, Maria. A gente só tava falando coisas boas de vocês, né? De você, tá bom? Né, professor? Né? Bom, então continuando aqui, pessoal, a gente já está quase finalizando. Então, Parou a aula para falar mal de mim. Não acredito. Não. É porque eu olhei aqui e vi quantos alunos tinha, né? Porque sempre tem uns alunos que eles chegam no final, igual tem um no curso de vocês, eu até esqueci o nome do aluno, ele chegava 10 minutos para acabar a aula. No semestre passado foi cobrado as presenças, mas no final a Unemate retirou isso aí. Ele chegava 10 minutos para acabar a aula, e ele queria presença nas duas aulas, né? E aí eu falava, mas você é quem, né? Ele falou, não, professor, faz hora que eu tô aí. Nossa, professor. Mas ele esqueceu que dava para ver todos os alunos na tela, e eu tirava um print na aula, passando horário, e ele era um aluno assim, que eu acabava a aula, ele ficava lá. Então eu tinha às vezes eu deixo ligado, né? Agora não, a gente termina a aula, eu encerro, mas
Eu fiquei meia hora ligado, ele estava lá. Será que ele estava assistindo? Não, né? Fica o questionamento, não sabemos. Pois é, será que ele estava lá, né? Não. Por quê? Porque tinha acabado a aula, me despedi, e o pessoal, todo mundo que estava assistindo saiu e ele ficou lá. Mas isso aí faz parte, tá, pessoal? Não é, vamos dizer assim, uma reclamação, mas que o aluno realmente, se ele for assistir, que ele vai lá e assiste. Se ele não for assistir, nem apareça, né? Então, pessoal, dentro dessa questão dos investimentos, quando um gasto ele deve ser classificado como investimento, é muito fácil, né, confundir uma despesa com esse investimento. Mas como que eu vou classificar, tá? Então, para isso não acontecer, o que vocês devem fazer? Fazer a perguntinha básica, né? Esse gasto irá trazer benefícios financeiros futuros? Se sim, então você está lidando com um investimento, tá? Então, para entender melhor, nós temos os exemplos de uma construtora, tá? Que percebeu que estava... Professor, eu tenho um exemplo muito bom. Ah. Quando a mulher vai lá, ela coloca silicone, ela investe. É um investimento, não é verdade? Depende. Porque daí ela vai arrumar um marido rico. Pode ser. Ou um custo também, né? Um custo ou investimento, né? Investimento, eu posso dizer assim, que vai trazer benefícios futuros. Quando você fala de custo, né? Pode ser que você receba também, como eu citei um exemplo aqui do aluguel, né? De uma casa, mas aí eu não posso dizer formalmente, né? Se é... Os colegas aí podem dizer, né? Se é um investimento ou custo, mas vai de qualquer jeito, né? Mas isso faz parte do contexto também, tá? Ainda bem que a gente não deve pensar nessa questão, né? Eu vou investir para ganhar algo de alguém lá na frente. Não, a gente tem que ganhar pessoalmente, porque a gente tem que não só, vamos dizer assim, confiar nos outros, a gente tem que fazer a nossa parte. É igual eu falo do estudo, né, pessoal? É igual eu falo do estudo. O bom da faculdade, que a gente tem muitos amigos que ajudam a gente quando a gente tem dificuldade, porque tem gente com muita facilidade. Só que a gente não deve ficar muito ligado a essa pessoa, porque uma vez a gente vai se formar. E aí? Como que vai ficar lá fora, né? Depois que cada um se forma, pessoal, cada um vai para um canto. Eu tenho amigos da faculdade que nunca mais eu vi, né? E basicamente é isso que a gente fala. Então, cada um tem que ser, né? Vou fazer um investimento pensando em mim, melhorar para conquistar algo e não, né, aproveitar aí dos outros. Mas faz parte do contexto também, tá? Então, pessoal, então o exemplo que eu passo aí é de uma construtora que percebeu que estava na hora de mudar-se para um espaço mais bem localizado e maior. Então, um dos objetivos é o quê? De montar um showroom, né, no local ali. Para quê? Né? E isso vai precisar fazer um empréstimo. Então, nesse caso, a empresa realizando, né, um empréstimo, pegando um empréstimo, ela vai realizar um investimento. Por quê? Através do showroom, ela vai buscar mais clientes e, por consequência, o aumento da sua receita. Então, a gente tem que pensar desse modo, tá? Qual que é o objetivo que eu vou fazer e qual que é o que eu vou ter de retorno. Isso é importante a gente observar, tá? Então, agora imagine que o dono do negócio decidisse ficar no mesmo local e só arrumar o espaço, né? Pintando parede, trocando piso. Então, como a intenção seria de manter, né, e reformar o que já existia, o gasto não seria mais um investimento, mas sim uma despesa, tá, pessoal? Então, nesse caso, ele ia utilizar o espaço, mas aquilo que eu falei para vocês pode ser um custo também, né? Vou manter, né, o espaço ali, né? Não vou fazer alteração nenhuma, só vou dar uma pintura e vou alugar. Aí entraria como custo, tá? E posteriormente como um investimento, tá ok? Então, pessoal, o que fazer com toda essa informação que eu passei para vocês, tá? Então, você entendeu que o investimento é um gasto, assim como os desembolsos, né, classificados como despesa, custos, também são gastos. Agora, o que a gente precisa fazer? Organizar tudo isso, tá? E não tem outro jeito a não ser o quê? Registrar custo, despesas e investimento. Então, é importante a gente pensar nessa questão. Tá aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, nesse exemplo, né? Se eu falasse assim, eu tenho matéria-prima, insumos, embalagem, mão de obra direta, o que vocês poderiam me dizer? O que seria isso? Custo, despesa e investimento. Oi? Custos? Custos, né? E se eu tivesse imóveis predial, imóveis terrenos, máquinas, equipamentos, veículos?
Se eu tivesse só esse aqui, ó, imóveis predial de aluguel, o que seria? Acho que é uma despesa daí, né? Imóveis predial para alugar, no caso. É um investimento? Exato, investimento, tá? E folha de pagamento, salários, férias, não ligada à produção, seria o quê? É despesa. Exatamente, tá? Então eu tenho custo, eu tenho um imóvel predial para aluguel ou tá alugado, aí seria investimento, tá? E salários e férias, gratificações não ligadas ao pessoal da produção, mas da empresa, tá? De um setor administrativo, entra como a despesa, tá? Então tudo isso, pessoal, basicamente vocês estão vendo aqui, ó, nós temos na contabilidade, tá? Então Professor, depende. Oi. então um salário de um funcionário que está ligado com a produção, o salário dele então é custo, não Custo. é despesa? Isso. Vai ser custo. Quando for ligado à produção, diretamente à produção, ele é um custo. Quando for do administrativo, não tem nada a ver com a produção, aí é uma despesa. E vamos supor mesmo que o cara tenha que cumprir um horário lá, ele não faça hora extra nem nada, mas por ele estar vinculado com a produção, é um custo. Isso, exatamente. Entra como custo, tá? Por quê? Entendi. Porque essa questão do custo, vocês vão ver na hora que vocês for fazer o exercício lá. O salário dele vai englobar no custo do doce, tá? Então, por isso que a gente fala, existe essa diferença do setor. Ah, o cara trabalha diretamente na produção de um produto. Então, aquele salário dele vai englobar para o custo final, que eu vou colocar o valor que ele ganha para me cobrar lá no produto. É o que a gente vai fazer no exercício. Agora, se for no administrativo, não tem nada a ver, é uma despesa, tá? É uma despesa. Por quê? Porque eu produzindo ou não, vai ter o cara lá que eu vou ter que pagar. Então, foi o que eu expliquei para vocês. Existe essa diferença. Ah, eu estou no setor de produção. Hoje parou, não está produzindo nada. Mas tem um cara do administrativo lá. Ele é despesa, tá? Aí pega o cara lá que vai para produção. Ele vai começar a produzir. Aí entra como custo, tá? Porque aquele valor do salário eu vou englobar no preço de venda do produto. Agora o do administrativo não, que aquilo ali eu já classifico como despesa. Beleza? Tranquilo? Então, oi, pode falar. Perguntar para ver se eu entendi direito. Então, tudo que, quando eu falo custo, seria tudo que vai me fazer gerar alguma coisa que vai me dar uma renda. Isso? Que pode se transformar em alguma coisa em líquido, né? Que fala, né? Vai ser custo, nada mais é aquilo que você vai utilizar para produzir algo. Mão de obra, matéria-prima, tá? E gastos gerais de fabricação, tá? Então, custo é isso. Custo. Eu vou precisar fabricar uma mesa, tá? Então, o salário do cara que vai fazer a mesa vai englobar no preço final. Então, entra como custo, tá? Então, você vai entrar matéria-prima, o salário dele, os gastos gerais de fabricação ligado a essa produção. Agora, de quem é lá do administrativo não entra, tá? Então, por isso que tem essa questão do rateio na contabilidade. Uma empresa industrial realmente que leva a sério, ela consegue definir o seu preço de venda, tá? Então, vocês vão ver no exercício que eu vou passar depois, que a gente vai fazer, que não é tão fácil você fazer o preço de venda, estipular o preço de venda. Ah, eu comprei lá, um exemplo, comprei um pão por R$10, vou vender por 15. Estou tendo R$5 de lucro, nem sempre, tá? Depende disso, porque se você andar na rua para vender, você vai ter o gasto do combustível, você vai ter o gasto de salário da pessoa que está ali vendendo, tá? Então, tudo isso entra essa parte de divisão, custo, despesas e investimentos. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Então, aqui, ó, no caso, né, concluindo, então, quando você entende, né, a relação despesa, investimento ou custo, né, investimento fica fácil distinguir que a gente passou, tá? Então, para não ficar com dúvida, não esqueça daquelas perguntas que a gente passou. Vendendo ou não, eu terei gasto? Em caso afirmativo, trata-se de uma despesa. Se eu parar de vender, esse gasto vai continuar existindo? Quanto mais eu vender, mais esse gasto vai aumentar? Em caso afirmativo, trata-se de um custo. Esse gasto irá trazer benefícios futuros, né, principalmente financeiros? Em caso afirmativo, vai tratar-se de um investimento. Então fica fácil agora vocês compreender, tá? Como que eu faço essa questão.
vou igual vocês, vão ser programadores, né? Vão trabalhar na parte de tecnologia. Bom, vou prestar um serviço, né? Vou para tal lugar, um exemplo, vocês vão ter um carro, vão ter gasto de gasolina, aí que eu falo, tá, pessoal? Até o deslocamento, até o local, vocês têm que incluir aquele custo, tá? Para vocês cobrar no serviço final. Então, tudo que vocês fazem para prestar serviço, vocês incluem para cobrar lá no final, tá? Aí, no caso da empresa, você sai da empresa, a funcionária está lá, vai ser uma despesa. Mas você vai incluir todos esses gastos para compor lá o preço da prestação de serviço, tá ok? O investimento fica fácil porque é tudo aquilo que você investiu que vai trazer um investimento, né? Vai trazer um retorno, na verdade, para você, tá ok? Aí fica fácil a gente compreender essa parte aí, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade, tá? Para perguntar. E como que tá o Pix, pessoal? Muito Pix por aí ou não? Só saindo. Tem gente Entrando Só na saindo. lista. Tem gente já preocupado, né? Que a Receita já tá preparando, o Leão já tá preparando para pegar a gente aí, né? E todo mundo fala, nossa, que maravilha esse Pix, né? Eu alertei, acho que foi vocês que eu falei um pouquinho, a turma passada, e eu tô no grupo dos engenheiros também, e o pessoal preocupado, porque agora a Receita Federal tá fazendo uma varredura, né? Com essa questão de algumas habits, de algumas áreas, construções, e aí teve um que tocou no assunto, né? Imagina na hora que chegar lá de fazer a composição, né? Verificar as transações do Pix, tá? Que passa pelo Banco Central. Então, assim, cuidado, tá, pessoal? Para vocês não terem problema, para quem não faz declaração de imposto de renda, né? Cuidado com essa movimentação. Passou 28.550 e poucos, já é obrigado você fazer para você não cair na malha fina, tá? Que a Receita vai fazer lá um rastreamento e vai conseguir verificar os seus rendimentos. Da onde que saiu o rendimento e por que você não declarou? Então, o Pix se utiliza só na necessidade. Ele facilita muito a nossa vida. Eu utilizo, tá? Só que eu utilizo dentro do meu limite, tá, pessoal? Do que eu recebo. Então, fora, até porque não tem, né? Todo rendimento que eu ganho é legal, então não tem esse perigo. Eu tenho que fazer a declaração. Mas, para quem não quiser problema futuro, pense muito nessa questão do Pix, tá? Se controle, e se passou de 28 mil a movimentação, vocês fazem a declaração para não ter problema, tá? Provavelmente, eu conversando com o pessoal, eles falando que é uma previsão da Receita já cobrar no próximo ano, tá? Fazer um rastreamento aí, fazer essa movimentação, que daí fica fácil, né? E aí fica fácil descobrir essa questão, tá ok? Pessoal, dúvida, pergunta? Não, de boa, professor. Então tá. Pessoal, provavelmente, eu quero ver se eu posto a atividade ainda hoje, né? Não sei se algum de vocês vão fazer hoje, mas se eu não postar hoje, eu posto amanhã, tá? Mas eu vou fazer de tudo, porque eu tava com os arquivos aqui e não consegui encontrar. Mas eu vou tentar postar ainda hoje, porque como a gente tem o tempo da aula, caso alguém queira fazer, daqui a pouquinho eu já posto aí uns 20 minutos no máximo, eu já posto a atividade, tá? Para vocês fazerem. Vai ser relacionada a essa aula de hoje, tá? Lembrando, pessoal, sábado que vem a gente não tem aula, vai ser a prova de vocês, tá? Então vai ser aí do conteúdo, vai ser do conteúdo. Sempre cai algumas perguntinhas que caíram na primeira prova, tá? Bem fácil. Tá Então, bom, professor? É uma coisa bem fácil aí, vocês vão ver. A última prova, essa prova de sábado, pessoal, vai ser 20 questões, tá? Vocês vão ter aí 2 tentativas, 1 hora. Faça com tranquilidade. Professor, coloca 1h30, por favor. Oi? 1 hora é pouco. Mas são 20 questões. São 20 questões. Dá para você consultar. Eu sei que a Maria vai consultar, né, Maria? Então, não, assim, professor, para de achar coisas de mim. Eu sou tão legal com você. Mas fica tranquilo, são 20 questões, é rapidão. Essas 20 questões, pessoal, vocês fazem até em 1 minuto cada uma. Então, dá 20 minutos. Quando você sabe o conteúdo. Mas é tranquilo, pode ficar tranquilo. O que eu vou fazer? Na última prova, pessoal, a terceira prova sempre é 40 questões, tá? Porque vai ser de 0 a 10. Essa prova que vocês vão fazer sábado vai ser de 0 a 5, que vai integrar a primeira prova que vocês fizeram. Da atividade já é uma nota, tá? Até o final do semestre, todas as atividades que vocês fazem, vale 1 ponto. Média 0,9, 1 ponto, que aí vai compor um 10. Então, essas duas provas, né, vai compor 10 e a última é 10. Como vocês
são uma turma aí bacana, são 40 questões, tá? Mas provavelmente eu vou pôr só 30, valendo de 0 a 10. Então, eu vou tirar 10 questões, porque quando a turma participa, quando a turma vem, faz as atividades, não tem um porquê a gente, né, cobrar mais. Por que eu faço isso? Porque tem aqueles alunos, pessoal, que quer, né, estudar só no final. Aí a gente joga lá umas 40 questões e ele não sabe fazer nada. Então ele já fica para trás, faz de novo o semestre que vem, tá? Mas aí Ou às provavelmente... vezes ele fez de propósito para poder ter você de novo como professor. Pode ser, Não pode ser. sabemos. Igual a Maria Thaís, não sei se você conhece, ela já faz terceira vez. Mentira! Então tá. Mas assim, pessoal, a última prova provavelmente vai ser 30 questões que eu vou colocar, tá? Vocês podem me cobrar aí na última aula que antecede a ela, mas a próxima aula a gente vai falar, sem ser sábado agora, dia 23, né? Que vai ser o próximo sábado, vai ser a prova de vocês, nós não tem aula. Então eu libero a prova às 5 da manhã até às 23h59. Então assim, se você puder fazer de manhã, faz de manhã, se puder fazer à tarde, faz à tarde. Se fez de manhã uma tentativa, quer fazer outra tentativa à tarde, é a maior nota, tá? Então fique tranquilo, é uma coisa bem, bem bacana do conteúdo que a gente fez. Vai ser dos conteúdos dos slides que eu passei, tá? Então faça tranquilamente, beleza? Beleza. Dúvidas? Tranquilo? Não, tranquilo. Então tá, pessoal, grande abraço, bom restante de sábado, bom domingo. Tchau, A gente vai professor. se falando. Daqui a pouquinho eu posto a atividade até segunda-feira. Para de Tá bom? fumar. Brincadeira. Tchau. Beleza, então. Um abraço a Falou, todos. galera. Boa noite. Tchau. Até mais, pessoal. Eita.